quando você honra o sacrifício que foi feito na cruz? Quando você se coloca à disposição para ajudar outras pessoas. E eu não estou falando de ajudar só financeiramente, não. Não. Tem muitas pessoas que precisam de um abraço seu. Tem muitas pessoas que precisam apenas que você empreste os seus ouvidos para ela. Existem muitas pessoas que dizem para você assim: ei, eu só preciso que você tenha uma mão para te segurar no momento que você precisar. Não é sobre dinheiro, é a disponibilidade que você tem em fazer por alguém, em fazer pelo seu próximo. Davi não estava no trono. Davi não tinha glória sobre ele. Davi não estava à frente dos holofotes. Mas mesmo assim o seu coração estava posto naquilo que ele havia sido chamado para fazer. Sabe por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Quem sabe? Porque ele pecou e se arrependeu, rasgou as suas vestes e escreveu o Salmo 91, 51. Não. Atos 13, 57, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Davi adormeceu depois de ter cumprido com o propósito de servir a toda a sua geração. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque cumpriu servindo a vontade de Deus. Sabe quando é que você vai se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? É quando você cumprir com a vontade de Deus, servindo a vontade dele. E a vontade dele não está em você fazer coisas. O Senhor não te chamou para cantar. O Senhor não me chamou para pregar. O Senhor me chamou para cuidar de pessoas. Ei, o Senhor está te chamando para cuidar de pessoas. Ei, quantos estão me entendendo aqui? O Senhor está te chamando é para cuidar de pessoas. O Senhor está te chamando é para fazer algo por pessoas. Não é para fazer coisas. Coisas eles têm anjos que ele pode mandar fazer. Só dá uma ordem. Tem um homem segundo o coração de Deus, quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, sirva. Quer ser uma juventude que faz a diferença na vida de outras pessoas, sirva. Vocês foram levantados com um propósito. Qual é o propósito? Servir segundo a vontade do Senhor, não segundo a vontade de vocês. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Servindo em condições totalmente desfavoráveis. Nós não precisamos ser uma igreja que está vendo pessoas sendo saqueadas pelo inimigo e não fazemos nada. Nós precisamos voltar os nossos corações a essas pessoas que precisam de nós. Às vezes o seu chamado não vem com uma placa escrita para você assim: você precisa servir aqui. Aqui dentro não é lugar de você servir, o lugar de você servir é lá fora. Porque é lá fora que as pessoas estão perecendo. É lá fora que o inimigo está destruindo famílias. É lá fora que o inimigo está destruindo casamentos. É lá fora que o inimigo está destruindo gerações. É lá fora. Então a placa não é sirva aqui, é sirva lá. Davi não serviu aonde ele estava.
Davi serviu lá em Keila, onde não era favorável a ele. Davi serviu lá onde não era favorável a ele. Então o que você precisa é entender que muitas vezes o seu chamado ele não vem com uma placa. Ele vai vir através do sofrimento dos outros. Servir começa com sensibilidade. Você precisa estar sensível. Você precisa estar sensível. Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos ser movidos pela emoção. Nós precisamos entender que nós precisamos ser movidos por uma direção. Porque a emoção acaba. A direção continua. A emoção faz você parar, mas a direção faz com que você prossiga. O chamado faz com que você prossiga. O propósito sempre, o chamado sempre vai colocar você no seu propósito. E o Senhor não chamou você para ser alguém que vem a um culto de quarta e senta no banco, ouve uma palavra e vai embora. O Senhor não chamou você para vir a um culto de domingo, a uma escola bíblica dominical, sentar, ouvir, aprender e depois ir embora. O Senhor chamou você para que você possa fazer algo maior. Nós fomos chamados para fazer algo maior. E deixa eu te dar uma frase. Talvez possa seguir a sua vida. Quem serve na emoção, desiste na pressão. Mas quem serve por direção, permanece na missão. Ei, quem serve por emoção, desiste na pressão. Mas quem serve com propósito, sempre vai continuar. Sabe por que Jesus não desistiu? Porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. As chibatadas não eram favoráveis a ele. Mas ele olhava e dizia assim: ei, eu estou tomando a chibatada, Felipe, porque tem algo maior para a sua vida. Ei, eu estou tomando chibatada, mas tem algo maior para a tua vida, João Paulo. Ei, eu estou tomando chibatada, mas tem algo maior para a sua vida, Anderson. Eu estou tomando chibatada, mas tem uma missão para você. Existe uma missão para a sua vida. Feche seus olhos, levante sua mão assim. Mas isso é para você que está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa manhã para você. Para aquilo que o Espírito Santo está falando com você aqui nessa manhã. Repita comigo assim: Senhor. Pouquíssimas pessoas. Diga comigo: Senhor, eu não quero servir por empolgação, mas por convicção. Traga convicção ao meu coração nessa manhã. E olhe para mim, que eu estou caminhando para o final. O medo pode ser real, mas a sua obediência tem que ser maior. Os homens de Davi estavam com medo, sim ou não? Mas o que ele havia recebido quando ele consultou o Senhor? Pai, mas nós vamos morrer. Senhor, os homens estão falando que vão morrer. Ei, Davi, levanta-te. Levanta-te. Sabe o que o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa manhã? Você precisa levantar do banco. Você precisa levantar da cadeira. Você
precisa levantar simplesmente porque Ele está dizendo para você: ei, quando você se levantar, eu vou dizer para você aonde você vai ter que ir. Eu não sei, mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa manhã. Eu não sei, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã. E esta mensagem, em que eu coloquei o título Servindo em Condições Desfavoráveis, nasceu no face a face. Se não me falha a memória, no domingo estava chovendo. E passa-se um carro anunciando o horário que precisa ser levantado, que ninguém sabe o horário. E o irmão estava numa motinha, chovendo, mas com a sombrinha. E eu olhei para aquilo e fiz uma foto, acho que um vídeo. E daí nasceu essa mensagem: servindo em condições desfavoráveis. Davi estava servindo em condições desfavoráveis. Os homens de Davi disseram: nós temos medo. Nós estamos aqui e tem um exército lá, pastor. A equipe de Davi estava com medo e eles tinham razão de ter medo, porque eles estavam suspirando a ameaça de morte. Mas Davi levou o medo diante de quem? Diante de Deus. Talvez você ainda não está servindo porque você está com medo. Mas leve o seu medo diante de Deus nessa manhã. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui com medo, mas eu estou aqui. Os homens estavam com medo, mas ele estava dizendo: ei, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não importa se você está com medo. O Senhor está dizendo para você: vá, faça, porque eu vou entregar para você a sua vitória.